Olá, eu sou o presbítero Roberto e está começando aqui mais um programa de estudo bíblico. E quero dar continuidade para vocês no livro de 1 Coríntios. Hoje estaremos lendo o capítulo 7 e o capítulo 8. Mas antes, porém, eu lhe peço, fique aí com a nossa vinheta e eu já volto. Deus criou a humanidade? Como devo ler a Bíblia? O Mar Vermelho se abriu mesmo? Quanto tempo o povo andou no deserto? Que fim levou a Arca da Aliança? Existiu mesmo a Arca de Noé? Estudo Bíblico. Apresentação: Roberto Chagas. Como sempre eu tenho feito aqui nos nossos estudos, gosto de explicar para vocês que toda a base teórica que eu tiro aqui é da minha Bíblia, onde eu tenho ela aqui, uma Bíblia de pastor, Bíblia pentecostal, traduzida em português por João Ferreira de Almeida, com várias referências e variantes. Uma Bíblia que foi corrigida, essa edição é de 1995. Isso não quer dizer que eu não use, que eu não utilize outros livros, outros estudos. Eu pesquiso tudo, mas falo somente aquilo que está respaldado sobre a Bíblia. Eu não fico trazendo outras coisas aqui para não confundi-los sobre aquilo que é bíblico. Por isso chama-se programa de estudo bíblico. Vamos em 1 Coríntios, no capítulo 7, o título diz assim: Resposta a perguntas acerca do casamento. Ora, quanto às coisas que me escreveste, bom seria que o homem não tocasse em mulher, mas, por causa da prostituição, cada um tenha a sua própria mulher, e cada uma tenha o seu próprio marido. O marido pague à mulher a devida benevolência, e da mesma sorte a mulher ao marido. Então vamos parar aqui no versículo 3 e lermos as relevantes, as referências que eu tenho na minha Bíblia, para podermos compreender por que Paulo fala sobre esta questão, sobre o homem e a mulher quando casados, onde ele está falando aqui sobre a questão do homem ser casado com a mulher ser casada com o homem, e esses dois não se misturarem com outras pessoas sobre traições. Vamos compreender. Que o homem não tocasse em mulher. O capítulo 7 todo é a resposta de Paulo às perguntas feitas pela igreja de Corinto a respeito da vida conjugal. Suas instruções devem ser lidas à luz do versículo 26. Tenho, pois, por bom, por causa da instante necessidade, um período de grande aflição e perseguição estava para vir sobre os cristãos. De então, e nessa situação, a vida conjugal seria difícil. Note-se que não tocar em mulher significa aqui não se casar. Então vamos dar um exemplo nos dias de hoje sobre o que está sendo falado aqui por Paulo. Aqui ele está usando os apóstolos, está usando os pregadores, os missionários, pois ele sabia que haveria muitas perseguições, ele sabia que haveria muitas pessoas perseguindo essas pessoas que falavam de Jesus, mas eles não iriam perseguir somente esses homens ou essas mulheres, eles também perseguiriam a família. Então vamos dar um exemplo no dia de hoje. Um delegado, um juiz, um policial. Essas pessoas que se envolvem com justiça, principalmente advogados e outras coisas mais, acabam sendo afetadas por estarem casados, pois em qualquer meio que eles estiverem trabalhando, se houver perseguição contra eles, quem estará também sendo perseguido e estará sendo ali usado contra eles em qualquer situação é a esposa e os filhos. E aqui
Paulo deixa bem claro sobre essa questão, que seria melhor que não tivessem se casado, que seria melhor que não se casassem. Mas se estão casados, então que tenha que ter respeito entre um e entre outro. O homem tem que saber e compreender. Se ele está casado, que ele seja somente daquela mulher. E a mulher é a mesma coisa. Se ela está casada, ela tem que entender que o seu esposo é o único que ela pode estar com ele. Não pode haver aí, de forma alguma, um homem casado saindo com outras mulheres, levando a vida de solteiro. E a mulher a mesma coisa. E é isso que Paulo está dizendo. Vamos ver aqui a outra parte que diz assim no versículo 3: o marido pague a mulher. O compromisso do casamento importa em cada cônjuge abrir mão do direito exclusivo do seu próprio corpo e conceder esse direito ao outro cônjuge. Isso significa que nenhum dos cônjuges deve deixar de atender os desejos sexuais normais, preste atenção, normais, um do outro. Tais desejos, dentro do casamento, são naturais e providos por Deus. E evadir-se da responsabilidade de satisfazer as necessidades maritais do outro cônjuge é expor o casamento às tentações de Satanás no campo do adultério. Então, Paulo, quando ele cita aqui, no versículo 3, que o marido pague a mulher e a mulher pague devidamente ao marido, está citando nessa parte, principalmente onde há a relação íntima entre os dois, onde o casal tem que entender e compreender que isso tem que ser colocado em prática, para que não haja, de forma alguma, a busca por uma outra pessoa. Pois a partir do momento que o homem começa a negar a sua esposa, o seu dia a dia ali, pois a mulher, ela sente menos vontade do que o homem nessa relação sexual. Mas ela também tem os seus dias desejáveis. E se ela procura o homem e ele a nega, já por ela ter poucas vontades muitas vezes, fica mais difícil para ela ter uma vontade novamente. E isso faz com que possa haver ali uma discussão. Já o homem é totalmente ao contrário da mulher. Muitos homens têm o desejo a todo instante, quer procurar a mulher a todo instante. E isso de relação sexual entre homem e mulher casados, isso é algo de Deus, não é nada contra. Deus não deixou nenhum vínculo dentro da Bíblia que você não possa ter relação com a sua esposa. Deus não quer é que você tenha relação fora do casamento. E isso Deus não permite, é pecado. Mas aqui, Paulo está falando sobre essa questão, que o homem, quando ele procura a mulher, dentro dos seus valores, dentro das suas condições, onde um e outro tem que estar de acordo com aquilo que está acontecendo, é perfeitamente normal. Por esse motivo, o casal tem que conversar muito sobre essa parte. Tem que ter entendimento para que não haja nenhuma briga, nenhuma discussão, porque depois isso irá trazer traições, irá trazer problemas, e isso vai começar a fazer com que este casamento não esteja ele abençoado por Deus. Vamos dar continuidade. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem no marido. E também, da mesma maneira, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem na mulher. Não vos defraudeis um ao outro, senão por consentimento mútuo por algum tempo, para vos aplicardes à oração, e depois ajuntai-vos outra vez, para que Satanás não vos tente pela vossa incontinência. Vamos parar aqui no 5 para compreendermos essa parte aqui. Ela é muito bem aplicada dentro da igreja, quando diz que tem que ser colocado ali uma determinada parada entre o casal, a não ser por oração, jejum,
campanha de oração. Então vamos dar um exemplo. Eu sou casado com a missionária Neuza. Ela está aqui junto comigo neste momento, onde nós estamos gravando. Ela está me auxiliando aqui no comando das gravações. Se nós abrirmos hoje uma campanha junto com todos os irmãos da igreja, uma campanha de oração e jejum, e esta campanha, ela se relaciona também nesta parte da atividade sexual. Então, se ela for de 7 dias, nesses 7 dias nós não teremos este contato. Então, nós temos que um e o outro entender sobre essa questão, que não pode, de forma alguma, ceder essa parte. Não pode ficar longe um do outro por qualquer outro motivo, a não ser nesta questão. Se não está numa campanha de oração, se não está no jejum, e de repente a mulher fala, essa semana eu não quero nada com você, ou o homem diz, eu não quero nada com você durante esses 15 dias, alguma coisa de errada está acontecendo. E é isso que Paulo está citando. Só pode haver este afastamento. Quando eu digo afastamento, é você não ter a relação dentro desse prazo. Somente nessa questão, em oração, em jejum, em campanha. Está entendendo bem essa questão? Então vamos continuar aqui a partir do versículo 6. Digo, porém, isso como que por permissão e não por mandamento, porque quereria que todos os homens fossem como eu mesmo, mas para cada um tem de Deus o seu próprio dom, um de maneira, outro de outra. Esta passagem do versículo 6 e 7 já me fizeram uma pergunta sobre essa questão aqui, quando Paulo diz, digo, porém, isso como que por permissão e não por mandamento, porque quereria que todos os homens fossem como eu mesmo. Então já me perguntaram se Paulo era casado, se Paulo tinha filhos, se Paulo não era uma pessoa afeminada. Já me fizeram uma determinada de perguntas, tanto elas perguntas boas para se responder e outras até para dar risada, devido a dizer que Paulo era afeminado. Mas Paulo está citando aqui que neste momento ele estava solteiro. Paulo está falando que neste momento ele estava ali levando uma vida de celibato. Ele não tinha uma pessoa do lado dele. Mas nas passagens bíblicas, em nenhuma delas cita a família de Paulo a não ser seus pais. Nas passagens bíblicas, em nenhuma delas cita ali que Paulo teve uma esposa ou que teve filhos. Por esse motivo, algumas pessoas preferem dizer que Paulo sempre foi solteiro, preferem dizer que Paulo nunca teve filhos. Mas eu não quero entrar nesse detalhe neste momento. Vamos continuar a partir do 8 aqui. Digo, porém, aos solteiros e às viúvas que lhes é bom se ficarem como eu. Mas, se não podem conter-se, casem-se, porque é melhor casar do que abrasar-se. Olha o conselho que Paulo dá. Ele está solteiro e consegue se abdicar desses desejos com muita oração e jejum. Você só consegue viver uma vida de celibato, assim como Paulo está falando, com oração e jejum. De outra forma, você não conseguir controlar o seu desejo. E Paulo está falando sobre isso. Ele só consegue fazer isso porque ele é um homem de Deus. E os homens de Deus conseguem fazer isso. Agora, se você não consegue, procure uma pessoa dentro do seu ministério, uma pessoa da igreja e comece a namorar corretamente, case com esta pessoa, pois assim você poderá ter a vida ativa sexualmente e sem poder se desviar de forma alguma, onde Satanás de forma alguma irá te atingir neste caminho. Número 10, o versículo 10. Todavia, aos casados, mando não eu, mas o Senhor, que a mulher se não aparte do marido. Se, porém, se apartar, que fique sem casar ou que se reconcilie com o marido, e que o marido não deixe a mulher. Mas ao outro digo eu, não o Senhor,
Se algum irmão tem mulher descrente e ela consente em habitar com ele, não a deixe. Então vamos dar uma lida melhor aqui na relevância para compreendermos essa parte. Porque Paulo está falando aqui sobre essa questão de um homem que se envolve com uma mulher que não é crente, porque é uma situação muito difícil. O homem vem para a igreja, que hoje nós vemos mais a mulher na igreja. As igrejas, os ministérios, têm muito mais mulher do que homem. Já o mundo tem muito mais mulher do que homem. Mas se um homem está na igreja e ele se envolve com uma mulher lá de fora que não frequenta a igreja, fica uma dificuldade muito grande de relacionamento, pois ela quer beber, ela quer fumar, ela quer dançar as músicas do mundo, ela quer sair para as coisas do mundo, e isso pode acontecer dela acabar desviando este homem se ele não tiver o controle sobre si mesmo. Mas pode acontecer também ao contrário, deste homem fazer uma evangelização e trazer esta mulher para dentro da igreja, evangelizando, fazendo com que ela largue tudo essas coisas e se torne ali uma mulher de Deus. Tudo isso pode acontecer. Então ele deixa bem claro sobre essa questão, que é muito bom que o homem esteja casado e que o homem não se aparte da mulher e nem a mulher se aparte do homem. Vocês estão compreendendo aqui esse capítulo 7, como Paulo fala, como ele cita essa questão de casamento, pois ele não é casado, mas ele tem boas instruções para repassar aos casais. Vamos dar mais uma lida aqui um pouquinho na relevância sobre essa questão. Se, porém, se apartar, que fique sem casar. No versículo 10, Paulo mostra que a vontade de Deus para o casamento é que ele seja permanente. Também mostra que, às vezes, o relacionamento conjugal se torna tão insuportável que é necessário aos cônjuges se separarem. No versículo 11, portanto, Paulo não se refere ao divórcio permitido por Deus, causado por adultério, nem ao abandono de um cônjuge pelo outro. Pelo contrário, Paulo está falando da separação sem divórcio formal. Talvez isso se refira a situações em que o cônjuge age de modo a pôr em perigo a vida física ou espiritual da esposa e dos filhos. Em tais casos, é preferível que um dos cônjuges deixe o outro, mas que permaneça sem casar. É inaceitável que Paulo fosse favorável à não separação de um casal em que um dos cônjuges viva sempre a maltratar fisicamente o outro e agredir aos filhos. Então nós estamos vendo aqui que essa passagem ela está se deixando bem claro. A primeira é que se o homem ou uma mulher está sendo maltratado, está sofrendo no casamento, Paulo não está falando que ele tem que continuar casado. Paulo não está citando que você tem que continuar sofrendo. Não é isso que Paulo está falando. E da mesma forma, voltando lá no nosso início da leitura, ele fala também sobre essa questão de perseguição espiritual. Que se alguém está sendo perseguido, não é bom que esteja casado. Está acabando aqui o nosso primeiro bloco. Nós vamos dar uma pequena parada, fica aí com os nossos apoiadores e eu já volto. Deus criou a humanidade? Como devo ler a Bíblia? O Mar Vermelho se abriu mesmo? Quanto tempo o povo andou no deserto? Que fim levou a Arca da Aliança? Existiu mesmo a Arca de Noé? Estudo bíblico. Apresentação: Roberto Chagas. Ótica Condor. Aqui você encontra as armações e lentes com a melhor qualidade e economia. Óculos é muito mais que um acessório, é estilo de vida no seu dia a dia. Armações que combinam com você, que não vive sem um lindo óculos de sol. Ótica Condor, há 42 anos servindo você e sua família. Rua Emiliano Perneta, 288, Shopping Green Tower, Loja 9, Centro, Curitiba. Telefone 041
98445-3353 041-3223-1887. Ótica Condor, a melhor de Curitiba. Deus criou a humanidade? Como devo ler a Bíblia? O Mar Vermelho se abriu mesmo? Quanto tempo o povo andou no deserto? Que fim levou a Arca da Aliança? Existiu mesmo a Arca de Noé? Estudo Bíblico. Apresentação: Roberto Chagas. Voltamos então, vamos dar continuidade aqui. 1 Coríntios capítulo 7, versículo 12, onde Paulo está falando sobre relacionamento, sobre família, sobre casais, sobre o casamento. O número 12 diz assim: Mas aos outros digo eu não o Senhor, se algum irmão tem mulher descrente e ela consente em habitar com ele, não a deixe. Vamos dar uma entendida nessa parte que ela é muito interessante. Que ela diz assim, ó: não se trata, Paulo, meramente da sua opinião aqui, mas antes está declarando que não tem uma citação de Jesus para confirmar o que ele vai escrever. No entanto, o que ele passa a escrever procede de quem tem autoridade apostólica sobre inspiração divina. Então, quando ele diz assim, não se trata de mim, mas sim do Senhor, digo eu. Porque tudo que ele está falando está sendo inspirado pelo Espírito Santo, está vindo de Deus, pois ele próprio não tem experiência como casal, ele não é casado. Então, da onde ele está tirando essas explicações? Da onde ele está tirando tudo isso para poder orientar um homem e uma mulher se ele não é casado? Porque isso nós podemos entender melhor num culto de casal. Normalmente, quando tem o departamento ali que convida para um culto de casal, chama ali um homem ou uma mulher solteiro para pregar. Aí as pessoas já ficam logo pensando, mas como que essa pessoa solteira pode pregar para um casal se ele não tem experiência nenhuma de casado? E é isso que Paulo está citando aqui, que não está vindo dele por experiência, mas está vindo do Espírito Santo de Deus. Então, quando uma pessoa que não tem experiência nenhuma de casado, mas ele está sendo usado por Deus com o Espírito Santo nessa sabedoria, pode acreditar que tudo vem do alto, vem do céu. E é isso que Paulo está falando aqui. Vamos dar continuidade agora no 14. 1 Coríntios, versículo 7, capítulo 14. Porque o marido descrente é santificado pela mulher, e a mulher descrente é santificada pelo marido. Doutra sorte, os vossos filhos seriam imundos, mas agora são santos. Olha essa passagem aqui, ó. Marido, mulher e filhos, no versículo 14. Quando no casamento um dos cônjuges é incrédulo, tal casamento, bem como os filhos nascidos dele, são legítimos diante de Deus. A situação aludida neste versículo não é a do casamento no seu aspecto bíblico, mas no seu aspecto legal. Neste caso, o crente deve continuar vivendo com o descrente sem separar-se e sem dividir o lar. Além disso, por ser crente, o marido ou a mulher, ele ou ela poderá ter uma influência especial para levar ao outro cônjuge a aceitar a Cristo. Já falei sobre isso ali no bloco anterior. Então vamos lá. Um homem, eu, vou dar um exemplo meu e da minha esposa, eu não sou crente, eu não sou cristão, e a minha esposa é. Nós começamos a namorar, nos casamos e temos filhos. Qual é a instrução que é dada para esse filho por parte de pai? Não é a melhor. Porque tudo que o filho fizer, por exemplo, se eu estou bebendo e o filho vê, ele vai achar que está normal. Se eu estou fumando e o filho vê, ele vai achar que é normal. Se eu estou dirigindo
para o carro num local que não pode parar, e esse meu filho já tem entendimento, ele vai achar que ele pode fazer a mesma coisa quando dirigir. Mas se a minha esposa, ela é cristã e começa a me instruir sobre essas coisas que eu estou fazendo de errado na frente do meu filho, o que vai acontecer é de eu começar a ser cobrado também por esse filho e eu começar a ter a percepção que eu estou errado. Então, quem está me evangelizando? Ela e o filho. Nesse caso, eu começo a compreender que tudo que estou fazendo está errado. E aí eu começo a entender que a Bíblia tem colocado a minha esposa num bom caminho. E eu começo a entrar neste caminho. Eu começo a caminhar com ela neste caminho. Eu começo a participar com ela e meu filho neste caminho. Então, ela não se separou de mim. Ela não desistiu. Por esse motivo, ela está ganhando mais alma. Mas pode acontecer o inverso. Eu estar dentro da igreja, me casar com ela que não está, ela está fazendo tudo errado, eu não desisto dela e ela começa a ter a percepção que as coisas que eu estou fazendo e falando para ela são boas e ela começa a vir para a igreja. Por isso, muitas vezes, eu não recrimino quando um irmão da igreja, do nosso ministério, diz que está conhecendo uma pessoa, diz que está apaixonado por alguém que não é do nosso ministério. É claro que eu oriento que é muito mais prático você estar se relacionando com uma pessoa que já está no mesmo caminho, pela facilidade de entendimento, mas o coração, muitas vezes, ele não responde desta forma. Então, o que eu oriento? Fala, se é isso que você quer, vamos orar. Vamos orar e se Deus permitir que este casamento aconteça, você saiba que terá a obrigação de evangelizar essa pessoa. E da mesma forma, se for a mulher, você sabe que terá que evangelizar esse homem, para que este casamento possa dar certo, para que este casamento possa se manter. Pois não tem, de forma alguma, o homem dentro da igreja, ou a mulher dentro da igreja, e a pessoa está lá fora, casados. Não dá certo, não vai vingar, não ficará por muito tempo este relacionamento. Vamos continuar aqui no versículo 15. Mas se o descrente se apartar, aparta-se, porque neste caso o irmão ou a irmã não está sujeito à servidão, mas Deus chamou-nos para a paz. Olha o que o 15 está falando sobre essa questão. Ó. Na eventualidade do cônjuge descrente abandonar ou divorciar-se do cônjuge crente, o relacionamento conjugal é dissolvido e o crente está livre das suas obrigações conjugais anteriores. Neste caso, não está sujeito à servidão. Significa que o crente fica desobrigado do contrato conjugal. A palavra servidão significa literalmente escravizar. Neste caso, o crente fiel já não está escravizado a seus votos conjugais. Tal cônjuge, o crente abandonado, fica livre para casar-se de novo, mas só com um crente verdadeiro. Então, vamos novamente falar sobre essa parte. Então, você casou com uma pessoa que não é crente, mas não está dando certo, não está dando ali, não está tendo paz, não está tendo harmonia. O que vai acontecer com este casal? Não vai durar muito tempo. Não vai ficar muito tempo casado. Vai começar a ter intriga, vai começar a ter confusão. E isso vai fazer com que os dois venham a se separar. Agora que você se separou, o que você tem que colocar em mente, você que é cristão? É melhor, se você casar novamente, desta vez casar com um que está no seu caminho, casar com um crente, casar com uma pessoa que já é da igreja. Fica mais prático, pois você tentou de uma forma e não deu certo. Então não vá cometer o mesmo erro. E é isso que Paulo está falando aqui, nesse versículo de número 15. Não cometa o mesmo erro. Vamos para o 16. Porque de onde sabes, ó mulher,
Se salvarás teu marido, ou donde sabes, ó marido, se salvarás tua mulher, e assim cada um ande como Deus, que repartiu cada um como o Senhor o chamou, e é o que ordeno em todas as igrejas. Paulo está deixando bem claro. A salvação, ela é única. A salvação, ela pertence a uma única pessoa. Como que você vai acreditar que salvando o seu marido você vai se salvar? Ou você, homem, salvando a sua esposa, você irá se salvar? Você tem que pensar primeiro na sua salvação e só depois pensar na salvação da outra pessoa. Se ela não quer, devido ao livre-arbítrio, você não pode fazer nada. A única forma que você pode fazer é orar por esta pessoa. Vai se separar e vai continuar em oração por ela. Vamos seguir aqui no 18. É alguém chamado, estando circuncidado? Fique circuncidado. É alguém chamado, estando incircuncidado? Não circuncide. Paulo está lembrando aqui da circuncisão. Ele está fazendo essa lembrança aqui, né? Pois muitos daquela época não estavam ainda se circuncidando, não estavam tendo esse hábito. E Paulo está fazendo essa lembrança aqui. A circuncisão é nada, e a incircuncisão nada é, mas sim a observância dos mandamentos de Deus. Cada um fique na vocação em que foi chamado. Foste chamado sendo servo? Não ter cuidado, e se ainda pode ser livre, aproveita a ocasião. Então vamos ver esse 19 aqui, que fala da circuncisão. Observância dos mandamentos de Deus. Como é que Paulo enfatizou tão fortemente a salvação pela fé? Pode dizer que o que realmente importa é a observância dos mandamentos de Deus? Porque a salvação recebida pela fé deve levar a pessoa a obedecer e a amar e a servir a Deus. Uma obediência abaixo disso não corresponde à fé salvítica, neotestamentária. Então, quando Paulo está citando essa parte aqui da circuncisão, ele está falando e deixando bem claro que a pessoa tem que se dedicar, tem que ter fé. Se você não tiver fé e acreditar, não adianta nem ser circuncidado. Ou seja, neste caso nosso de hoje, não adianta se batizar. Você se batizou por batizar. Desceu as águas por descer. Você não tem fé, você não acredita. Vamos continuar aqui a partir do 21. Foste chamado sendo servo. Não tem cuidado, e ainda pode ser livre, aproveita a ocasião. Porque o que é chamado pelo Senhor, sendo servo, é liberto do Senhor, e da mesma maneira, também o que é chamado sendo livre, servo é de Cristo. Fostes comprados por um bom preço, não vos façais servos dos homens. Então Paulo está lembrando aqui quando Jesus foi crucificado na cruz. Porque todos nós fomos comprados com o sangue dele que foi derramado na cruz. Por esse motivo, nós fomos comprados de uma forma que devemos entender e compreender que Cristo, nosso Senhor, se fez por nós. Se fez por nós. Ele continua no versículo 24 dizendo assim: Irmãos, cada um fique diante de Deus no estado em que foi chamado. Ora, quanto às virgens, não tenho mandamento do Senhor. Dou, porém, o meu parecer, como quem tem alcançado misericórdia do Senhor para ser fiel. Tenho, pois, por bom, por causa da instante necessidade, que é bom para o homem o estar assim. Ele cita aqui não somente o homem virgem, mas a mulher virgem também. Então ele fala que é melhor você permanecer virgem até o casamento. É melhor você permanecer sem ser tocado até o casamento, tanto homem como mulher. Hoje não é isso que acontece. É muito raro você encontrar um casamento, tanto homem como mulher, que são virgens. É muito raro. Acontece, mas é raro. No número 28 diz assim:
Mas se te casares, não pecas. E se a virgem se casar, não peca. Todavia, os tais terão tribulações na carne, e eu quereria poupar-vos disso. Isto, porém, vos digo, irmãos, que o tempo se abrevia. O que resta é que também os que têm mulheres sejam como se as não tivessem. Olha como Paulo, mesmo não estando casado, ele tem uma experiência muito grande nessa questão. Você hoje que casa e não tem uma vida afetiva sexual diária, você começa a ter essa vida sexual diária. O que vai acontecer? Seus prazeres começam a aumentar, sua libido começa a aumentar. E se o seu marido ou a sua esposa não entrar em acordo com você, você vai acabar pecando. Você vai acabar pecando, ou em pensamento ou em vontade. E é isso que Paulo está citando aqui. Mas quanto àquele que ainda é virgem, vai ficar mais seguro, porque esse não teve ainda este prazer. Ele ainda não sabe o que é ter isso. Então ele consegue suportar um pouco mais. Estamos terminando aqui nosso segundo bloco. Eu já volto aí, fica com nossos apoiadores. Deus criou a humanidade? Como devo ler a Bíblia? O Mar Vermelho se abriu mesmo? Quanto tempo o povo andou no deserto? Que fim levou a Arca da Aliança? Existiu mesmo a Arca de Noé? Estudo Bíblico. Apresentação Roberto Chagas. Ótica Condor. Aqui você encontra as armações e lentes com a melhor qualidade e economia. Óculos é muito mais que um acessório, é estilo de vida no seu dia a dia. Armações que combinam com você, que não vive sem um lindo óculos de sol. Ótica Condor, há 42 anos servindo você e sua família. Rua Emiliano Perneta, 288, Shopping Green Tower, Loja 9, Centro, Curitiba. Telefone 041 98445 3353 041 3223 1887. Ótica Condor, a melhor de Curitiba. Deus criou a humanidade? Como devo ler a Bíblia? O Mar Vermelho se abriu mesmo? Quanto tempo o povo andou no deserto? Que fim levou a Arca da Aliança? Existiu mesmo a Arca de Noé? Estudo Bíblico. Apresentação Roberto Chagas. Voltamos para o nosso terceiro e último bloco. Você está gostando do programa? Nós estamos falando de um caso bem interessante nesse programa de hoje, né? Porque falar de casamento, principalmente nessa área sexual, não é para qualquer um. Você tem que abrir a sua mente e ter seus olhos voltados para a Bíblia para que você possa ter um casamento saudável. Porque nem todo mundo hoje gosta de falar sobre essa questão, principalmente assim, da forma que nós estamos na mídia aberta. Normalmente, nós tratamos esses assuntos mais no particular, tanto eu como minha esposa. Então, nós recebemos casais onde ela conversa com a mulher e eu converso com o marido quando são casados. E instruímos ele da melhor forma possível. E aqui nós estamos falando para milhares de pessoas, para várias pessoas. E elas terão um entendimento um pouco maior a partir deste momento com este programa. Aqui no capítulo 30, ele diz assim: E os que choram como se não chorassem, e os que folgam como se não folgassem, e os que compram como se não possuíssem, e os que usam este mundo como se dele não abusassem.
porque a aparência deste mundo passa. É bem, quisera eu que estivesseis sem cuidado. O solteiro cuida das coisas do Senhor em como há de agradar o Senhor. Então ele já está falando agora de algo que ele conhece muito bem, que é a solteirice, né? Então vamos entender aqui. As Escrituras afirmam que o estado de solteiro não é de modo algum inferior a de um casado. Na realidade, é melhor, e isso no aspecto mais importante de todos, a possibilidade de prestar serviço a Deus sem outras preocupações. O solteiro ou a solteira pode dedicar-se às coisas do Senhor mais do que o casado, ser santo, tanto no corpo como no espírito. Não se refere a modelo de ética, mas à possibilidade de uma maior dedicação a Deus, sem o peso das responsabilidades, preocupações e problemas da família. O solteiro pode dedicar-se com todos os seus dons ao Senhor, livre de outros cuidados, totalmente ocupado com as coisas do Senhor e com a sua palavra. Então nós vemos aqui que Paulo está falando em particular do estado que ele está. Ser solteiro hoje e não ter tido nenhum tipo de relacionamento, como ele falou nos versículos anteriores, que é o caso de ser virgem, tanto homem como mulher, a dedicação à obra é muito maior. Porque se a pessoa tem esse autocontrole de não se entregar facilmente, de não ter tido uma relação não sendo casado, ela consegue se aproximar mais de Deus e ter muito mais dons espirituais do que outros, porque ela está ali fazendo algo agradável a Deus, porque Deus sabe da condição que ela está. Porque você ser solteiro dentro de um ministério, sendo homem ou mulher, hoje com uma determinada idade, vamos citando aí, 17, 18, 19, 21, 23, 25 anos, solteiro e virgem, é muito difícil para uma pessoa dessa suportar todas as tentações do mundo, namorando ou vendo as outras coisas aí, principalmente com as amigas e amigos. Mas se você suportou tudo isso e está firme como uma rocha nessa parte, você pode contar que o seu dom aflora muito mais. Você louva muito mais do que outros, você prega muito mais do que outros, a coreografia na dança, você dança muito mais do que outros. Você não se deixa levar por redes sociais e conversinhas. Faz com que você se desponte melhor. E é isso que Paulo está falando, porque ele está se colocando como exemplo. Ele está se colocando como exemplo. E para você que está nessa posição que eu estou falando aqui, você entende muito bem. Não é fácil. Não é fácil. Mas a pessoa que consegue suportar, esta sabe que o galardão dela vai ser muito grande. Porque irá conhecer uma pessoa que está dentro dos seus limites. Está dentro ali do seu padrão. E tudo ocorrerá muito melhor ainda. Então vamos dar uma lida aqui, a partir do versículo 34, que diz assim: a diferença entre a mulher casada e a virgem. A solteira cuida das coisas do Senhor para ser santa, tanto no corpo como no espírito. Porém, a casada cuida das coisas do mundo em como há de agradar o marido. E digo isso para o proveito vosso, não para enlaçar, mas para que é decente e conveniente, para vos unirdes ao Senhor sem distração alguma. Mas, se alguém julga que trata dignamente a sua virgem, se tiver passado a flor da idade, e se for necessário que faça o tal que quiser, não peca, case-se. Todavia, o que está firme em seu coração, não tendo necessidade, mas com poder sobre sua própria vontade, se resolveu no seu coração guardar a sua virgem, faz bem, de sorte que o que há
ter em casamento faz bem, mas o que a não dá em casamento faz melhor. A mulher casada está ligada pela lei todo o tempo em que o seu marido vive. Mas, se falecer o seu marido, fica livre para casar com quem quiser, contanto que seja no Senhor. Será, porém, mais bem-aventurada se ficar assim, seguindo o seu parecer, e também eu cuido do que tenho do Espírito de Deus. Então, nós vamos finalizar o capítulo 7 aqui, sobre essas questões que Paulo está enaltecendo, falando sobre o homem e a mulher que consegue se manter virgem para servir a casa de Deus, para fazer a obra. Quem consegue se manter desta forma, primeiro que não pode se enaltecer por ser virgem. Pelo contrário, eles têm que simplesmente dar continuidade à obra que está fazendo, para que possam ser mais ainda agraciados com os dons, como eu falei anteriormente, e serem muito mais agraciados com os galardões que irão receber. Mas, se isso for somente guardando a virgindade, tanto homem como mulher, para apenas que no dia do casamento possam ficar falar dizendo, eu me casei virgem, ou o homem, eu me casei sem nunca ter tido um relacionamento com uma mulher, para melhorar o seu ego perante a sociedade, não é isso que Paulo está querendo que você faça. O que Paulo quer é que você tenha o entendimento e compreendimento que manter a sua virgindade é para o bem seu mesmo, porque Deus se agrada dessa forma. Agora, quando você consegue se manter dessa forma e casa, se esse casamento não estiver indo bem, é para que você não peque. Ah, eu já não sou mais virgem mesmo, agora eu posso sair com qualquer um. E é isso que Paulo está falando. Não tome esse tipo de atitude, pois se você se guardou todo esse tempo, casou e o seu casamento não deu certo, não é por esse motivo que agora que você não é mais virgem, você pode sair se relacionando com todas as pessoas. Não, não faça isso. Paulo está deixando bem claro nessa parte. Procure agora uma pessoa de Deus. Procure agora uma pessoa que realmente irá fazer companhia para você. E mantenha-se casado. Você vai se separar e vai se casar novamente. Mas continue aí com seu pensamento voltado somente para a obra de Deus. Então, Paulo está deixando bem claro nessa parte que nós não possamos, de forma alguma, perder esse equilíbrio. Porque quando você, como eu já falei aqui anteriormente, de pessoas entre 15 até 25 anos de idade, se você conseguiu se manter desta forma, sendo homem ou mulher, por que agora, só porque você não é mais virgem, se casou e não deu certo, você diz que agora pode ter qualquer tipo de relacionamento sem se preocupar com essas coisas? Continue se preocupando, porque Deus está de olho em você. Você vai continuar a fazer a obra. Você vai continuar a cantar, você vai continuar a louvar, você vai continuar a dançar, você vai continuar a pregar a palavra, mas você precisa compreender que essa agora que você não é mais casado e não é mais virgem, mas ainda assim é filho de Deus. Então você não pode extrapolar. Está compreendendo bem sobre essa questão? Eu não sei na onde você está nesse momento, mas eu peço para você que, se estiver gostando do vídeo, se estiver gostando do programa Estudo Bíblico, que você possa divulgar nosso trabalho compartilhando aí este programa. Está aparecendo aí para você a rede social. Entre em contato conosco, tire suas dúvidas, faça a pergunta que você bem desejar. Faça a pergunta aí relacionada à Bíblia que você queira que nós possamos responder para você. Não perca os programas, pois a cada dia aqui que nós colocamos um estudo bíblico, estamos respondendo uma pergunta que acontece com você no seu dia a dia. Se você quiser nos fazer uma visita, também está aparecendo o endereço do nosso ministério, da nossa igreja.
Está aparecendo também aí o Pix e o QR Code, para que você possa nos auxiliar com qualquer valor de onde você estiver. E eu quero orar por você neste momento. Eu não sei onde você está, se você pode fechar seus olhos, se você pode dobrar seu joelho, mas vamos fazer essa oração agora. Soberano Deus e eterno Pai, te pedimos, Senhor, que o Senhor possa alcançar essa vida que está acompanhando este programa nesse dia de hoje. Pois não sabemos ao certo, Senhor, o que está passando em sua mente. Se é solteiro, nunca teve um contato, ó Pai, com outra pessoa. Se está casado e está passando por dificuldades. Se separou, ó Pai, e agora não encontra ninguém, ó Deus, que possa dar continuidade junto com ele ou ela neste momento. Que o Senhor possa entrar com providência, meu Deus, colocando à parte cada um daqueles que precisam de um renovo, que precisam, Senhor, estar, ó Pai, junto com uma pessoa, pois o Senhor não criou o homem e a mulher para serem sozinhos. Aqueles que estão suportando os desejos, aqueles, ó Pai, que estão conseguindo se controlar, vai colocando, ó Pai, a eles todo o aspecto de força, todo o dom espiritual para conseguir se manter dessa forma até que encontre um homem ou uma mulher aos seus olhos, para que possam, Senhor, estar unidos. E aqueles que estão separados, aqueles, ó Pai, que procuram alguém, Senhor, direciona. Coloca, Senhor, os olhos de águia, para que essa pessoa possa ver alguém, ó Deus, que estejam diante dos seus olhos, para estarem junto com eles novamente felizes, formando uma só carne, uma família, porque santo tu és. Até o próximo programa de Estudo Bíblico.